Então, vamos para a nossa aula de hoje, iniciá-la. Deixa eu só colocar em modo apresentação, senão ninguém vai conseguir ver nada. Estão vendo minha tela aí? Sim, não? Ainda Sim. não abriu ainda. Agora sim, agora sim. Abriu? Agora abriu. Chato. Sim. Então, a aula de hoje é o capítulo 14, o item 2, tá? Da Gênese. Nós vamos dar continuidade à aula do Ricardo da semana passada, tá? Então, tem algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente poder relembrar e ratificar o conceito, o entendimento, tá? Se houver dúvidas, vocês podem colocar aí no chat ou ligar o áudio, perguntar, tá? Eu vou colocar alguns slides aí para a gente poder bater papo, mas vocês podem me interromper quando vocês quiserem, ok? Deixa eu só... Então, essas serão os nossos pontos tratados na aula de hoje, tá? Falaremos da dupla vista, do sonambulismo, dos sonhos, da catalepsia, ressurreições, curas, das aparições, transfigurações, das manifestações físicas e da mediunidade. Deixa eu minimizar essa parte aqui. Se alguém tiver com o fone ligado, deixa no mudo, tá, pessoal? Para vocês começarem a ter as dúvidas. Então, eu trouxe aqui de volta para a gente poder relembrar, tá? Quais são os elementos gerais aí do nosso universo? Isso está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, a gente trouxe aqui para poder relembrar e fixar bem na cabeça de vocês, para que nos próximos anos ninguém diga para vocês que vocês não sabem quais são os elementos gerais do universo, tá? Então, a gente começa aí, qual é o princípio, né? Qual é a origem de tudo? Qual é a causa primeira de todas as coisas? Deus, certo? Foi o que a gente conversou na aula do Ricardo aí, e o que a gente conversou nas duas últimas aulas, tanto na do Ricardo quanto na minha. Aí a gente divide aí, né? A gente traz esse gráfico, onde no próprio Livro dos Espíritos fala para a gente que tudo provém de Deus. E aí Deus fez essa divisão, princípio espiritual e o princípio material. Ambos têm um intermediador aí, que é o que gera, o que propulsiona tudo isso, que é o FCU, tá? Então, vocês vão começar a ouvir falar agora, nessa metade desse ano, nos próximos anos, alguns professores vão dizer para vocês sobre o FCU, então vocês já sabem o que é, tá? Fluido cósmico universal. Então, a gente tem essa base, temos esses elementos gerais aí, aonde é a origem de tudo, tá? Então, isso eu acho que ficou bem claro para todo mundo, e eu trouxe mais para a gente poder relembrar. E aí a gente segue aqui com algumas derivações do FCU. Então, eu trouxe aqui para a gente poder entender um pouco o que significa aí, quais são essas derivações do FCU, né? Então, é o princípio material do universo, que é o que a gente já falou nas duas últimas aulas, do qual se derivam todas as coisas materiais mediante alterações e combinações ainda insondáveis. Por que ele fala insondáveis aqui, pessoal? Vocês têm ideia por que ele está falando aqui de insondáveis? Me digam aí, sim ou não? Aquele que souber, me responde. Eu não sei, não. Quem mais não sabe? Sim, não? Vamos lá. Também não sei, não. Vamos lá, então. Por que ele fala ainda em combinações ainda insondáveis? Porque nós, como espíritos ainda inferiores, nós temos, como a gente sempre fala para vocês, nós temos ainda os nossos pensamentos ainda são limitantes, tá? Então, conforme nós vamos evoluindo,
automaticamente, os nossos pensamentos e o nosso desenvolvimento, que é o que a gente sempre fala aqui, sempre traz para vocês, o nosso desenvolvimento ele vai se aprimorando, né? Nós vamos ficando mais sensíveis, nós vamos ficando mais aptos a entendimentos aos quais hoje a gente não consegue compreender, mas lá para frente nós conseguiremos. Então, quando ele fala que ele é um princípio material do universo, no qual se derivam todas as coisas materiais mediante alterações e combinações ainda insondáveis, é porque nós ainda, como seres humanos, e estamos nesse estágio do planeta Terra, de estarmos encarnados no planeta Terra, nós ainda temos as nossas limitações, tá? Conforme nós formos evoluindo, nós vamos tornando as coisas mais fáceis de compreender. As nossas pesquisas vão ficando mais puras, mais compreendidas, melhor compreendidas, tá? E aí ele fala o quê? Então ele traz essas nossas derivações, as derivações que existem, que isso é científico, ok? Que a gente já conversou nas 2 aulas passadas. Então ele fala aí do fluido vital, do fluido espiritual e do perispírito. Ok? Então, quando ele fala do fluido vital, o que ele traz? A modificação do fluido cósmico universal é o elemento básico da vida. É o que traz a nossa vitalidade, né? É o que traz o nosso movimento. É o que traz a vida, já está falando, vital. Quando ele fala do fluido espiritual, ele já está, tá vendo? Ele já está fazendo aí como é que eu posso dizer? Ele já está abrindo um braço, né, para o FCU. Então, ele está trazendo aí uma ramificação. Ele fala que é um dos estados do FCU. Então, o fluido espiritual, vocês já sabem que faz parte do FCU. Fechado? E é o elemento onde os espíritos tiram os materiais sobre os quais operam, né? Então, é onde traz essa parte do espírito com a essência, o princípio inteligente. Então, a gente vai falar disso no próximo slide. Aí ele traz aqui mais uma derivação, que é o que a gente vem falando para vocês desde do ID, né? Sobre o perispírito, como é que funciona o corpo humano, como é que funciona o nosso corpo humano e o nosso corpo espiritual. O perispírito é um dos produtos mais importantes do FCU. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, ele faz o que, o perispírito? Ele faz esse intermédio, né? Ele é o intermediário aí entre o nosso fluido vital e o nosso fluido espiritual. E aí, essas são as derivações, tá? Para que a gente deixe bem claro na nossa memória e no nosso conhecimento e que fique transparente para vocês o que compõe o fluido cósmico universal. Então, aqui, da onde ele origina, qual é a causa, né? Dos elementos gerais do universo, como que iniciou o universo, né? O universo e a humanidade. Aqui são as derivações desse fluido cósmico universal, que é onde Jesus utilizou para fazer a criação das criaturas e de nós, seres humanos, tá bom? E aí a gente segue aqui falando no quê? Eu quis abrir um pouco mais aí para a gente poder entender o nosso corpo humano, tá? Então, como é que a gente entende aí o nosso corpo humano, né? Quando a gente fala de corpo humano, a gente só pensa naquela época lá que a gente estudava, estava na escola, eu nem lembro que série que era, se era na 5ª, na 6ª série ou na 4ª, onde a gente tinha aula de ciências, e aí tinha aquele esqueleto do corpo humano, né? Então, tinha um esqueleto onde a professora nos mostrava quais eram os membros inferiores, superiores, e nos explicava de forma científica e fisiológica como que funcionava o corpo humano, né? Então, aí a gente vai agora tentar entender um pouco como que funciona o corpo humano para Deus, tá? Qual que foi aí um pouquinho da ideia, né, de como que Deus criou o universo, como que Deus nos criou, né? O que ele trouxe? Então, em primeiro momento, eu trouxe essa hierarquia e esse organograma
para a gente poder entender. Então, primeiro ponto é Deus, né? Que Deus é a causa primeira e a causa de tudo, de todas as coisas. E aí ele fez essa divisão, que é o que a gente está falando sempre aqui para vocês nessas últimas aulas. Então, ele fez essa divisão entre o princípio inteligente e o princípio material. Quando ele fala do princípio inteligente, existe uma essência espiritual. O que é essa essência? É esse fluido, que é o fluido da aula de fluido que o Ricardo deu a semana passada, né? Então, ele traz esse princípio inteligente, que é o pensante da história, para que a gente consiga ter um raciocínio, certo? Então, aí nós precisamos, então, Deus, quando criou, falou assim, opa, peraí, então eu preciso aqui de um início, que tem que ser um início inteligente, e eu também preciso de um início aqui material, né? Que é o nosso corpo, é a nossa matéria. E aí, condensando tudo isso tudo está incorporado no fluido cósmico universal, que é o nosso mandante aí, né? Que é o mandante, que é onde Deus tirou todo esse início para a criação do homem, né? E aí a gente divide aqui o fluido cósmico universal para que a gente possa entender como é que funciona. Então, a gente tem aqui o fluido cósmico universal, aonde nós temos essa ligação, que é o perispírito, o fluido vital, a matéria bruta e a matéria animalizada. Então, quando a gente fala de fluido vital, que é o que a gente falou aqui das derivações, né? É o que nos traz a vida. Então, a gente é o fluido já modificado, é o fluido, é o FCU já modificado, né? Então, ele traz a vitalidade que automaticamente incide na matéria bruta. Então, eu trouxe aqui o significado da matéria bruta para a gente poder ter uma noção e não confundir o que é a matéria bruta com a matéria animalizada. Fechado? Então, a matéria bruta, quando a gente fala de matéria bruta, a gente fala de algo que é sem vida. E eu trouxe um exemplo. Quando a gente está num rio, existe o lodo dentro do rio, né? E esse lodo que contempla o rio, que contém dentro do rio, ele não tem vida. Então, a matéria bruta, logo, o fluido vital animaliza essa matéria. Então, quando a gente fala aqui de animalizada, é um corpo inerte. Existe aí, quando existe a combinação bruta, mais a combinação do vital, né? Então, é quando existe a combinação do fluido vital e da matéria bruta, que acontece aí a matéria animalizada, tá? Para esses três carinhas aqui, o fluido vital, a matéria bruta e a matéria animalizada, automaticamente nós temos algo que anima esse corpo, que é o perispírito. Fechado? Então, o perispírito, ele faz o intermédio aí o perispírito, ele é o intermediário entre o espírito e nós, tá? A matéria aqui, a nossa matéria animalizada. Então, o homem, ele é feito do quê? Né? Ele é feito aí do fluido cósmico universal, certo? Aonde dentro dele existe aí o princípio material e o princípio inteligente, tá? Desses princípios derivam-se através dos fluidos, através do fluido vital e da matéria bruta, deriva-se uma matéria animalizada que se transforma em perispírito. O perispírito existe o espírito, onde o perispírito faz o intermédio com o espírito, e automaticamente existe aí a criação do homem, tá? Esse é o composto aí do nosso corpo humano, tanto o corpo humano quanto o corpo, principalmente aí o corpo espiritual, tá bom? Eu vou seguindo aqui. Aí o Ricardo, ele falou muito bem a semana passada, ele trouxe aí detalhadamente as propriedades do perispírito e o quão importante é o perispírito dentro do nosso fator humano, né? Dentro desse ciclo, né, desse mecanismo humano. Então, eu só trouxe aqui para a gente poder relembrar quais são as propriedades do nosso perispírito e o quão importante ele é dentro desse nosso fator humano, tá? Então, o Ricardo trouxe esses carinhas aqui a semana passada, explicando perfeitamente aí cada um deles. Então, é só para a gente poder relembrar um pouquinho. Então, quais são as propriedades? Se alguém perguntar um dia para vocês, vocês já têm a noção de quais são as propriedades do perispírito e o que isso tudo ocasiona dentro de nós. Porque o perispírito
somos nós, tá? Então, aí o perispírito, ele tem o quê de propriedade aí? A plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, a penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, odor, temperatura, sensibilidade global, bicorporeidade, expansibilidade, visibilidade, e eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, e a temperatura. Então, somos nós. O nosso perispírito é composto de todas essas propriedades, tá? Então, olha, a gente começa a ter uma percepção, né? Como vocês estavam dizendo, né? No começo da aula, por que às vezes é tão difícil, né? A gente começa a ter uma percepção de como o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, a potência que nós temos para exercermos o nosso desenvolvimento com sucesso. Por isso que Deus, por isso que Jesus, por isso que a espiritualidade superior, por isso que eles têm a certeza de que nós, que estamos encarnados atualmente, estamos nesse orbe, no planeta Terra, que nós vamos conseguir evoluir. Porque Deus, ao nos criarmos, Deus, ao criar o homem, né, ao criar o universo, quando ele criou, ele já tinha a certeza que, claro, haveriam alguns séculos, alguns milhões de anos, bilhões de anos, mas que nós vamos conseguir o êxito. Por quê? Porque ele traz para nós, dentro de nós, todo esse mecanismo, tanto espiritual quanto físico, para que a gente consiga assim, atingir esse êxito. Então, gente, é colocar a mão na massa, tá? Marina? Oi? Desculpa te interromper. Manda bala. Quando no desencarne, o perispírito, ele desaparece? O que você acha? Que sim ou que não? Então, hoje eu estou com dúvida. Eu acho que é o próximo aqui. Eu vou dar a resposta para você, acho que no próximo slide. Porque aí outra pergunta que eu vou te fazer. Vamos supor que ele dissolva o perispírito. O espírito, ele não tem densidade também? Ele também não tem ponderabilidade? Ele não tem luminosidade? O que é o perispírito? O perispírito, ele não é o intermediário do espírito e o corpo Sim. físico? Então, Sim. quando a gente desencarna, olha aqui. Eu vou responder para você. O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha eterna. Aqui o espírito é o princípio de tudo, tá bom? Certo. O espírito é o princípio de tudo. O perispírito é o que anima, é o que faz o intermédio entre o espírito e o nosso corpo. Ok? Ok. Aí, quando a gente vai desencarnar, vamos lá. Tem uma coloração que vai do... Aí é detalhe, né? Tem uma coloração que vai do colorido escuro ao opaco, a uma cor brilhante, a qual do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Deixa eu ver se eu continuo aqui, que eu não lembro. Aqui, ó. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Te respondi? O Sim. espírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. E por seu intermédio, que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Ou seja, ele é que faz toda a comunicação entre o nosso espírito e o nosso corpo espiritual, e o nosso corpo material. Enquanto a gente tem vida. Isso aí. No momento que você desencarna, você não precisa mais desse cara, você vai virar espírito. Isso. Preciso. Você vai... Como que eu vou... Como é que eu vou te explicar aqui? Deixa eu te... Quando a gente abre um abacate, quando a gente tem um abacate, a gente tem a casca, né? A casca é o nosso corpo físico, ok? Certo. Nós temos o recheio dele, que é a fruta,
né? A gente pode considerar aí nessa casca, ela tem aquela parte verdinha, né? Que é a fruta. E a gente tem também o caroço dele. A gente não tem o caroço? Quando a gente tira o caroço, a gente tem o nosso corpo. Então, a gente tira o caroço e aí o abacate fica a casca e a fruta, certo? Quando a gente vai descascando o abacate, quando você vai tirando a casca, você tem aquela membrana que ela é amarronzada, como se fosse amarronzada quando você vai tirando a fruta da casca. Essa membrana é o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é nada mais e nada menos que o raio-x do nosso espírito. Quando a gente fala que está tudo contido dentro do nosso perispírito, tudo está lá, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, tudo que acontece com a gente não fala, e tem alguns livros que eu acho que foi não sei se, não lembro agora se é Ação e Reação, eu não sou ruim de lembrar o nome de livro, aonde mostra que quando a gente desencarna, os espíritos obsessores, eles têm como se fossem bolhas, aonde essas bolhas são todos os nossos pensamentos registrados no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito e o nosso espírito, eles andam juntos. Quando a gente desencarna com ambos. Deixa eu continuar. Só complementar uma coisa, Karina. Até para complementar o que você estava falando, e que talvez você possa responder melhor, Ricardo. O perispírito tem uma forma, tanto material como materializada, não é isso? Não é isso, Ricardo, que a gente aprende? Isso. Tá. Quando acaba o corpo humano, é o corpo material que está indo embora, não é? Sim. Então, a eterização ainda continua. Tanto que você vê nos planos superiores, principalmente naqueles que são tão ligados com o nosso plano terrestre, a gente coloca sempre o nosso lar, mas tem outros planos também, outras cidades mais evoluídas também no nosso plano terrestre, vai precisar do perispírito também, até para formar nossas roupas, formar nosso rosto, tudo. Quanto mais evoluído o espírito, não há mais necessidade do perispírito. Aí sim, o perispírito vai desaparecendo. Mas esse espírito mais evoluído, se ele quiser descer para corpos mais adensados, ou que seja aqui na nossa Terra, ele vai precisar de um perispírito. Justamente, a minha dúvida era justamente essa. Se a gente tem uma forma do lado de lá, você acaba usando o perispírito para ter essa forma devido ao seu atraso espiritual. Porque eu sei que o espírito mesmo não tem forma, né? Não. O espírito, na realidade, é uma luz. O espírito é isso que você está vendo aqui, ó. Isso. Somos não vou dizer que somos um clarão, porque ainda não somos, né? Mas, quer dizer, então o perispírito ele não desaparece após o desencarne. Não desaparece, ele continua conosco. A forma material, o que a gente vê aqui na Terra é a nossa forma material do perispírito, uma pequena forma dela. Mas o que vai continuar conosco é o perispírito, ele sempre continua. Entendeu? Ele sempre vai continuar. Ele sempre vai continuar. Mais eterizado. A parte material se desgasta. Aí sim. Talvez o perispírito é uma forma muito mais leve, não tem... Mas ele é semi-material, por isso que ele é semi-material. Semi-eterizado, quer dizer, ele tanto da parte fluídica, que é da parte que a gente vem aprendendo tudo, da parte espiritual, como da parte material. Tanto que alguns cientistas falam que tem um peso, que é muito pouco, né? Mas assim... Mas ele tem essas duas partes. A parte eterizada vai com o espírito. A parte material desgasta aqui na Terra, é isso. Mas não confundir com o ectoplasma que a gente vai aprender. Não. Eu entendo como perispírito assim, uma forma, a nossa forma, vamos falar a grosso modo, uma forma transparente, leve, com uma ação muito mais fácil de locomoção, né? Com um pensamento mais amplo,
É dessa forma que eu vejo que a gente vai ficar. Quer dizer, Mas não somos perispírito- espíritos de luz, né? Que aí já é outros 10 milhões, né? Mas acredito que ficaremos dessa forma após o desencarne. Sim, mas perispírito não tem inteligência, tá? Aí você me pegou. Não tem. Perispírito é vida? Não, mas aí que tá. Não é. Mas você não leva a sua consciência com você? Sim, A tá tudo consciência é a única gravado coisa no que você leva. perispírito. Oi? Se você Falou? leva a consciência, você vai usar ela onde? No perispírito, que é... Sim, mas ele não é inteligência, não tem livre-arbítrio, não tem nada. Ele é apenas um condutor nosso entre um corpo físico e o espírito, só isso. Ele não tem inteligência nenhuma. A inteligência Eu tenho uma não é nossa, dúvida. Ele é professor. apenas um elo de ligação só, né? Sim, sim. Exato. Melhor formado, mas só uma ligação. Tanto que ele Mas é aqui formado no- tanto a parte material como a parte espiritual. A parte Gente, espiritual volta com o espírito, a parte material fica na Terra. Vamos seguir aqui para vocês começarem a esclarecer as dúvidas de vocês. Espera aí. Aí Ou a criar gente... mais dúvidas. ou criar mais. Aí a gente entra de novo nessa seara. Vamos lá. O que diz a Gênese? Tá? A Gênese fala o seguinte: o perispírito é por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, não se encontram na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, é o comunicante, é o comunicador, não posso falar ferramenta, tá? É o órgão que registra as nossas sensações, as nossas sensibilidades, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, tá? Esse é o papel do nosso perispírito aí. Como o Ricardo bem disse, conforme a gente vai evoluindo, nós não precisamos mais desse condutor, que é o comunicante, que é o nosso perispírito, tá? Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas às percepções das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispíritico. Tá? Então, olha o auxílio aí que o perispírito faz entre o espírito e o nosso corpo. Tá? Ele é como se fosse o nosso maquinista aí, entre o corpo físico e o espiritual, tá bom? Ele que faz aí todo esse intercâmbio. Ficou mais claro para vocês? Porque isso já era para Não. vocês. Quais dúvidas mais vocês têm aí? Na minha percepção ainda não ficou claro, não. Mas qual é a dúvida de vocês? É isso que a gente quer saber. Porque não é para vocês terem Então, o mais dúvida. perispírito, ele não carrega todo o nosso arquivo? Carrega todo o nosso Se ele arquivo. carrega o nosso arquivo, ele não tem uma inteligência arquivada? Naquele seu organograma, que a minha pergunta é a mesma dela, por isso que eu estou me metendo aqui. Ó. Naquele seu organograma, volta por gentileza, Karina. Ele tem lá no alto, está escrito... Deus, princípio espiritual, princípio inteligente, essência espiritual, fluido... Então, princípio inteligente, desculpa te cortar, só para não perder. Imagina. Princípio inteligente que está ligado ao perispírito. Olha, Não, professor Ricardo, você tumultuou a aula. É o estou dizendo que a gente está todo mundo entendendo. Você colocou lá. Professora, dá para você ligar aí o cavaleiro? Ele está tumultuando a aula. A gente estava todo mundo entendendo. Agora eu não entendi que nem os outros, eu estou que nem os outros. E lá o seu organograma, ele desce de Deus, aí princípio inteligente, aí liga lá o perispírito. Como assim? Gente, Wanda, vamos lá. Qual é o primeiro? Básico 1, né? Básico 3. A gente não tem que ficar entrando nesse mérito agora aqui, gente. Não dá. Então, assim, qual é o princípio de tudo? Deus
princípio inteligente e princípio material. O que liga o princípio inteligente e o princípio material? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal não é a causa, não é a química, o fluido, não posso falar química, porque o fluido não é uma química, é um fluido. Deus utiliza o fluido cósmico universal para tudo, inclusive para a criação do perispírito. E aí, como é que é o nosso corpo humano? Esquece o que eu passei agora. Como é que é a divisão do nosso corpo humano? É o nosso corpo, aqui, ó, Karina pegando. Nosso corpo, nosso perispírito e nosso espírito. Fechado? Quando a gente desencarna, nós desencarnamos com o perispírito e o espírito. Por quê? Porque o espírito é o que faz a comunicação, o espírito que é o intermediador, o espírito é que é o órgão sensibilizador do nosso espírito. Ah, Karina, por que a gente não tem mais o perispírito? Não, como o Ricardo disse, a gente vai deixar de ter o perispírito daqui a alguns milhões de anos. Então, quando a gente desencarna, a gente só vai desencarnar isso aqui, gente. E o perispírito faz parte do nosso espírito. Porque o perispírito é como se fosse uma membrana, tá? É como se fosse uma membrana, como se fosse... É que aí vocês vão se confundir, mas é como se fosse a nossa pele. É uma membrana, ela é bem tênue. Mas assim, o que está confundindo é que vocês estão pensando que perispírito é vida. Perispírito não é vida, é uma muleta. É uma muleta. Muleta para o espírito poder aqui adensar o corpo físico, só isso. Ele grava no perispírito os fatores de que você coloca. É a mesma coisa que você está andando com o computador na mão. Estou andando com o telefone na mão o tempo inteiro. Está toda a minha vida aqui. Perdi o telefone, perdi minha vida. Não é isso. O espírito continua aqui. Tá? A minha inteligência, o espírito continua a ser inteligente. Quem evolui é o espírito. O espírito não evolui. Tanto que vocês vão para outros planetas, o espírito pode ir para outros planetas? Pode. Então agora entendi. A manifestação da inteligência vem do espírito. Do espírito. Tá bem, tá bem. Quem evolui é o espírito. Não é nem não, o Ricardo, né? Evolui o espírito. É que assim, acho que, não sei, né? Eu estava achando que a manifestação vinha através da inteligência. Resumindo, eu achava que o perispírito era inteligente, mas agora o que você falou faz sentido. Tá bom, é um meio, né? É um meio para dar vida aqui, ó, entre o corpo e o espírito, né? É só um meio. É um transporte, não é, correto não é isso que eu estou falando, estou só colocando para a gente sinalizar, muleta, tudo isso. Sabe que essa analogia que você fez, deixa eu ver se tá correto, se eu entendi. Então, é como se fosse assim, a gente perde o celular, né? Achei ótima essa analogia. A gente perde o celular e está tudo lá, né? Sim. Ou seja, o que você salvou no chip, você vai lá numa loja e fala, olha, eu perdi um celular, quero um novo, e pega um chip novo. Então, o espírito seria o chip do celular. Eu vou até ter uma analogia melhor, ó, só rapidamente. Você que já está querendo ter mais coisa para ter muita aula para dar. Vou dar até uma analogia melhor. Vamos dizer que o chip é o espírito, tá? O chip é o nosso espírito, né? O Gmail, onde que a gente guarda toda a nossa vida, todos os nossos telefones, tudo isso, é o nosso perispírito. E o telefone é o nosso corpo físico, tá? Você perdeu o telefone, danou-se, tudo bem, vamos embora. Mas, sei lá, pegou o chip novo, que é o seu espírito, colocou lá, você traz toda essa parte da sua bagagem, tudo isso que você gravou no perispírito com você. Mas, mesmo assim, ele está gravado na sua parte espiritual, porque ele é inteligente, porque ele vai crescer cada vez mais. Ele vai se desenvolver. O perispírito está só gravado na sua vida lá. Está só gravado. Ó. Ricardo passou por umas etapas. Ricardo agora, nesse momento, né? Mas ele já pode ter sido Sebastião, Maria, Edevaldo, sei lá quem, né? Foi um monte de gente na vida toda. Samsung, né? Motorola. Motorola. Não, Motorola. Ou seja, né? O perispírito é o que nem o computador, é o software. Boa. É isso aí. É o computador, né? É o software e o hardware.
Só que ele tem um agravante, né? Só que ele tem um agravante. As coisas que são piores na sua vida vão estar gravadas lá também. E aí ela vai adensar aonde? As minhas raivas, os meus anseios, que vai gravar no perispírito. E aí ele vai pegar onde? No meu corpo físico. Entendeu? Mas isso aí a gente vai falar evoluir. O computador funcionando sentido ao contrário, porque ele traz de dentro para fora, né? Sim. Mas acho que a Karina vai falar sobre isso também. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vocês têm que entender que o perispírito é o intermediador, tá? É o comunicante, ok? Coloquem isso na cabeça de vocês. É o comunicante, tá? Aí a gente vai seguir aqui. O que a Gênese aí fala para a gente, né, da dupla vista, da emancipação da alma? A gente vai aí para começar a entender um pouco, entender não, né? Nós vamos aprimorar qual é o significado, o conceito de dupla vista, de emancipação da alma, porque vocês já aprenderam isso no básico 1 e básico 2. Então, o que a Gênese fala para a gente aqui? Na dupla vista, o homem não vê com os olhos do corpo, vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados, e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico. Então, quando a gente fala aí da dupla vista, nós não precisamos dos nossos olhos físicos, né? Nós temos esse alcance de visualizar, vislumbrar, enxergar com os nossos olhos espirituais, tá? E aí ele fala aqui no Livro dos Espíritos: o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Então, o conceito é o mesmo. A gente está falando aí do mesmo conceito, da mesma situação. Não existe aí efeitos sobrenaturais, tá? Isso a que chama as dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade. Embora o corpo não esteja adormecido, a dupla vista é a vista da alma. Então, quantas vezes a gente já falou para vocês que quando nós estamos encarnados e acordados, né, quando a gente dorme, o nosso espírito ele sente essa liberdade, porque nós, com o corpo material, esse nosso corpo físico, nós como espíritos nos sentimos prisioneiros. É como se nós estivéssemos dentro de um quarto de 20 por 20, como se nós estivéssemos dentro de uma cela, tá? E ao momento que nós dormimos ou ficamos na sonolência, nós conseguimos emancipar, né, a nossa alma, e nós conseguimos expandir o nosso espírito para que a gente consiga, não precisa ter um sono profundo nem nada, mas que a gente consiga aí ter um pouco da liberdade, tá? Por quê? Porque esse nosso corpo físico, como nós a gente vem dizendo, já não é de agora, esse nosso corpo físico, ele pesa, ele é pesado, ele é denso, tá? E o espírito, por mais que sejamos ainda espíritos inferiores, ele é mais leve, muito mais leve que o nosso corpo físico, tá? Aí ele continua. A dupla vista, ela é permanente? A faculdade, sim. O exercício, não. A dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado a dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Por que o seu exercício não? Porque pode ser que eu não exercite essa faculdade, né? Pode ser que eu não tenha ainda a sensibilidade de observar dessa faculdade, de expandir essa faculdade, tá? Então, é por isso que ele fala, a faculdade, ela é permanente,
mas o exercício dela vai depender do nosso merecimento, do merecimento de cada um, né? E aí a gente, no Livro dos Espíritos, ele fala o quê? Ele já acrescenta mais um braço aí de entendimento, né? Na questão 407. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, peraí. Na questão 407. Não é necessário o sono completo para a emancipação do espírito. Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, vocês percebem como a gente... É que a gente não lembra, mas quando muitos sonhos a gente não lembra. Mas quando a gente dorme, como a gente ou dorme ou dá um leve descanso, né? Como a gente se sente liberto, porque esse nosso corpo físico ele pesa, então aí a gente consegue expandir o nosso espírito para todos os lugares. Nós nos sentimos mais leves, apesar das nossas imperfeições, tá? Nós nos sentimos... Essa é a palavra. Isso vocês vão ler muito no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, quando vocês começarem a trabalhar mediunicamente, quando vocês começarem a fazer o mediúnico 2 e o 3, que vocês vão começar a entender um pouco, por mais que nós tenhamos, né, a gente atenda os espíritos sofredores, ainda assim, você pergunta se eles querem reencarnar, nenhum deles fala que quer. Nenhum deles. Nenhum de nós vai dizer que quer reencarnar, por mais sofrimento que nós estejamos passando. Porque a nossa forma física, ela nos aprisiona, e isso é ruim. Aí, ele continua no Obras Póstumas, ele fala o quê? Aqui no item 24. Durante o sono, sobre a emancipação aí da alma, tá? Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos no estado em que nos acharemos de maneira definitiva após a morte, que é o estado de liberdade. A gente fica mais leve. Durante o sono, o corpo repousa, né? Ele repousa. O espírito, esse não dorme. Existe a necessidade do espírito dormir? Não tem necessidade alguma, não é mesmo? Aproveita-se do repouso do primeiro, que é o corpo, né? Então, ele aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária, porque aí ele fica, né? A parte orgânica fica mais calma, fica mais lenta, né? Fica mais ou menos em estado de letargia ali, e aí o que acontece? Quando a sua presença não é necessária para atuar isoladamente, ele vai para onde ele quer, o espírito, no gozo, então, da sua liberdade e das plenitudes das suas faculdades, porque aí a gente vai para onde os nossos pensamentos nos levam, né? Para onde nós temos que ir, ou muitos trabalham, né? Quando você faz essa emancipação da alma, né? Outros vão aí fazer obsidiar, né? Outros vão fazer mais bagunça. Então, assim, cada um aí tem o seu plano na hora que a gente está dormindo. Claro que muitas vezes a gente não... Tem muita gente que não lembra, que não sabe, e tem outras pessoas que lembram de algumas coisas. Isso vai depender muito de cada um de nós, tá? Não existe uma regra, é assim, ok? Professora, dá para Diga! programar sonho, programar viagens astrais? Não. Tá. Não. Vamos lá? Karina, Diga! e o perispírito fica onde? Junto com o espírito. Você falou espírito. E o perispírito O fica onde? Junto com o espírito. O perispírito não é uma membrana do perispírito? O perispírito não é uma Eles membrana? ficam juntos. Isso, exato. O que fica separado é só o nosso corpo físico.
Ok? Tá bom, ok. Vamos lá. Sonambulismo. Tem um... Ai, qual que é o capítulo? Eu vou mandar para vocês o capítulo do Livro dos Espíritos, para vocês lerem novamente sobre o perispírito. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 449. Sonambulismo. O que eles falam aí sobre o sonambulismo para nós? O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Então, um é espontâneo, que é o natural, e o outro é provocado. O que é esse provocado, que é o magnético? É através do nosso magnetismo, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí como é que funciona isso. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Ou seja, o que acontece? É o nosso estado, né, de repouso do corpo físico, aonde nós enxergamos pelos nossos olhos da alma, aonde nós enxergamos o nosso campo espiritual, tá? Aonde estamos, se estamos com os nossos parentes, se estamos trabalhando em algum lugar, em outro estado, enfim, nós temos a visão, né, o olhar espiritual, tá? E aí é por isso que quando ele fala aqui na 449, que não resta dúvida, tá? Porque nada mais é que é o campo espiritual onde nós estamos inseridos, ok? Na 425, ele fala o quê? O sonambulismo natural é um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, né? Por que ele fala independência? Porque a gente se sente liberto. Então, a gente se sente livre. E aí a gente se sente livre e a gente consegue ter a nossa sensibilidade mais aflorada, porque nós não temos o nosso corpo físico, né? Então, a gente está olhando ali, apesar de estarmos em estado sonambúlico, nós estamos vendo com os olhos da alma. Nós não temos a percepção do nosso corpo físico. Nós estamos mais sensíveis, tá? Isso, claro, tá, gente? Também, conforme o grau de evolução de cada um de nós, tem gente que tem essa faculdade, tem pessoas que não têm essa sensibilidade, enfim, não há uma regra, tá? O espírito está na posse plena de si mesmo. Então, ele continua aqui falando que, através do sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo porque ele se sente livre, liberto. Tá? Na 427, o que ele fala sobre o magnetismo, né? O sonambulismo magnético tem seu agente através do fluido vital. Olha o fluido vital aí, que traz a vitalidade. Então, através do fluido vital, da eletricidade animalizada, que são modificações do FCU, que é o fluido universal. E aí ele segue aqui falando: o magnetismo pode se dar pelo fluido do próprio magnetizador dos espíritos ou de ambos simultaneamente, tá? Quando ele fala desse magnetizador, que é o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele tem um magnetismo. Então, o nosso magnetismo emana para o nosso espírito, tá bom? Faz como... Vocês vão ouvir falar ainda, a gente não vai entrar no detalhe, mas faz o choque anímico, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, o que no Livro dos Espíritos fala, né? Ele segue aí falando do sonambulismo e dos sonhos. Na questão 401, ele pergunta o seguinte, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí a gente já teve essa resposta, né? Não, o espírito jamais está inativo. Nós estamos em constante trabalho, tá, pessoal? Em constante trabalho. Às vezes a gente acorda cansados, parece que nós não dormimos direito, não conseguimos repousar. Isso tudo é fruto das nossas atividades,
ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, do nosso ano, das nossas vivências, é fruto dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, é muito importante quando como a gente já disse para vocês aqui algumas vezes, é muito importante que a gente saiba no momento de dormir, que a gente saiba se preparar para dormir. É muito importante isso também, para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento quando a gente está desligado do nosso corpo físico. Então, o corpo repousa, mas o espírito não, jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relações mais diretas com os outros espíritos. Então, a gente vai à procura daquilo que nós estamos, das nossas afinidades, né? Das nossas crenças, daquilo que a gente buscou ao longo de uma vida. Então, a gente vai se encontrar com esses tipos de sintonias, tá bom? Na 402, ele fala o quê? Do Livro dos Espíritos. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, nós não temos um limitador, tá? Porque nós somos mais leves. Então, nós conseguimos realizar essa expansão até onde, claro, até onde nos é permitido, né? E de forma ilimitada, desde que sejamos permitidos a realizar esse tipo de viagem, desde que esteja dentro do nosso merecimento, tá? Karina? Diga. Diz uma coisa, quando a gente sai, que a gente vai fazer um trabalho, vai espiritualmente, vai estar dormindo e vai fazer um trabalho que a gente não sabe qual é. Esse trabalho interfere no teu corpo físico? Olha, Ricardo, vai depender do tipo de trabalho, tá? Eu vou falar de experiência minha, tá bom? Uhum. Às vezes, quando eu durmo, muitas vezes eu acordo cansado. Às vezes eu acordo com algumas dores físicas, tá? Mas não porque eu fui trabalhar em coisas boas, tá? Quando você fala trabalhos bons, quando você vai fazer caridade para colher bons frutos, automaticamente você não acorda cansado. Tá? Eu estou te perguntando... Você não acorda por quê? Só para concluir, porque a espiritualidade faz todo um trabalho conosco, quando a gente vai fazer um trabalho para auxiliá-los, faz todo um trabalho conosco para que a gente, depois que a gente volta, que a gente não fique cansado. A ideia não é que a gente vá e faça um trabalho que traga boas energias positivas, que ajude as pessoas. A ideia é que quando a gente acorde, que a gente não acorde cansado. Geralmente, você acorda cansado, que eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Eu acordo cansada quando eu vou em lugares nunca antes navegados. Que aí o bicho pega lá, entendeu? Entendi. Aí sim eu acordo cansado. Então, você deu o teu exemplo, você acorda cansado. E eu já acordo, não tem mais nada em cima da cama, não tem mais travesseiro, não tem mais lençol, não tem mais coberta, não tem mais nada, entendeu? Acontece. Acontece. Sim. Mas não é uma regra, tá, Ricardo? Não é uma regra. Entendi. Depende das nossas ações, mais uma vez, depende do nosso merecimento, né? Depende de como nós, de fato, temos a nossa consciência, não é? Como que a gente trabalha o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, depende de nós. Tá? E ao longo aqui da aula eu vou falar sobre isso com relação à qualidade. A gente, assim, da mesma forma que a gente sempre fala para vocês que a gente precisa orar e vigiar quando nós estamos acordados,
quando nós estamos dormindo, antes de dormir, nós também precisamos nos preparar, né? Para que a gente não acorde com a cama toda bagunçada, né? Para que a Karina aqui também não acorde cansada, né? Fadigada. Então, assim, quando a gente vai para lugares onde, de fato, a gente faça um trabalho de caridade, a gente não vai acordar cansado, tá? Entendi. Uhum. Seguindo aqui a questão 402. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual. É que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. No Consolador, o que ele fala para nós? Na questão 49. Como devemos conceituar, né, o nosso sonho? Seria tão bom, né? Pensou se a gente dormisse assim, ó, sonhando que a gente está, na hora que a gente faz, que a gente fecha os olhos materiais, os nossos olhos físicos. Imagina se a gente ficasse a noite inteira desse jeito aqui, ó, que nem está nessa foto. Qual o sentido teria, né? Estamos aí pensando que estamos voando e que estamos descansando, não haveria sentido algum para o nosso espírito e para o nosso desenvolvimento. E aí, o que ele fala aqui? Como podemos conceituar o sonho no livro O Consolador? Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. O que são essas forças orgânicas? É o nosso corpo físico, são os nossos órgãos, né? Os nossos membros, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em temporária liberdade, ele pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Então, a gente se liberta. Então, se a gente tem um merecimento, a gente vai lá, encontra com os nossos espíritos, nossos mentores, e faz esse trabalho aí de caridade, auxilia as pessoas. Quando não, a gente vai mesmo e atrás das nossas afinidades, né? Tanto de vidas pregressas, quanto o que está dentro da nossa consciência e também da nossa vivência atual. Ele continua aqui. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, tá? Nós ainda estamos ligados ao nosso corpo físico. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro na Terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos, né, entre os espíritos, e quanto possível as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em temporária liberdade, que somos nós, tá? Quando estamos dormindo, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores no plano invisível, né? Que às vezes a gente acorda com um pensamento, eu preciso fazer tal e tal coisa com tal e tal pessoa. A gente pode ter encontrado com essas pessoas, né? Para a gente poder auxiliar. Ou a gente encontra com os nossos amigos, os nossos parentes, quando é do nosso merecimento, quando estamos num nível de desenvolvimento onde a gente consiga compreender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai ao encontro desses parentes, desses amigos, para que eles consigam fazer um trabalho em nós, para que a gente não saia do caminho do nosso planejamento reencarnatório, que é esse planejamento que a gente combinou antes de encarnar, né? Então, muitas vezes a gente encontra com eles para que fique fixo nas nossas lembranças, para que a gente consiga ter aquele déjà vu, né? Que a gente fala déjà vu, mas nada mais que são essas lembranças que nós passamos quando nós estamos aí em estado de sonolência, quando a gente está dormindo e estamos em espírito.
tá? Tudo é uma comunicação, tá, gente? Nosso espírito, ele não para, tá? São 24 horas no ar, ok? O que descansa é o nosso corpo físico. No capítulo 8, no plano dos sonhos, Missionários da Luz, o que ele fala sobre os sonhos? Contamos com um centro de estudos com um número superior, olha só, contamos com um centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 de 300 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, eu quero que fique isso bem claro, bem compreendido a vocês, de como nós precisamos nos preparar para dormir. Para que a gente consiga, cada vez mais, deixar de lado os nossos vícios. Para que a gente consiga ser parte desses 32, ou que a gente consiga aumentar esse número de 300 pessoas. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, ou seja, a gente vai até lá, eles têm todo um trabalho, e a gente vai até lá, conversa com os espíritos superiores ou com os nossos mentores, né? Quando nos é permitido, quando é do nosso merecimento, isso eu vou falar muito, tá? E aí, a gente vai lá, fala, não, ok, a gente, combinado, eu vou fazer isso. Aí a gente volta. Aí quando a gente volta para o nosso corpo físico, a gente acorda, a gente faz tudo completamente diferente. Porque aqui no nosso corpo físico, nós temos as nossas vicissitudes. Então, a gente tem o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tudo mais. E aí ele fala, e noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo ainda mais a frequência geral. Aí vai, de novo, a gente dorme de novo, e aí começa tudo de novo. Então, olha como eles insistem com a gente, né? Como a espiritualidade está sempre a postos, como ela está sempre vigilante conosco. E como a nossa obrigação é fazer um bom trabalho, né? A gente sabe que nós somos ainda imperfeitos, mas nós precisamos ter essa determinação e esse foco para que a gente consiga, a cada dia, galgar um passinho a mais, né? Tirar um pouco dessas nossas amarras, dessas nossas correntes que a gente tem, que nos limita de nos desenvolvermos, tá? Dúvidas? Sim. Diga! Vou tomar uma aguinha. Quando você faz o trabalho dentro do centro espírita, você faz um acoplamento. Você faz esse acoplamento como? Não entendi. O que você está querendo dizer com acoplamento? Quando você trabalha no centro espírita, aí o comunicante, né, utiliza você para fazer a comunicação. Tá. Aí faz um acoplamento. Ele faz esse acoplamento aonde? Não é acoplamento, Márcia, é uma comunicação espiritual. Não, através do intermédio. Você faz um acoplamento. Ele fica quase. Não? Porque tem no livro que a gente está lendo. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer como um acoplamento. No trabalho de sessão que está fazendo no livro, né? Que estou lendo o livro, quase no fim. O médium, ele fornece no trabalho. Qual é o capítulo? Para comunicação. É no trabalho de desobsessão que você está falando? Isso. Como é que o espírito se comunica? Através do médium. Certo, aí faz o acoplamento. Não, faz a comunicação. Não tem acoplamento, faz a comunicação. Tem, está no livro. Não, mas tudo bem. Então, é que eu preciso entender o conteúdo, mas um trabalho de desobsessão, como é que funciona? Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Que vocês vão aprender isso no ano que vem e nos próximos 3 anos, ok? Não é o caso agora.
tá bom? Tem algumas perguntas que eu tinha certeza que vocês iam fazer nessa aula e nas próximas, mas muita coisa no detalhe a gente não vai detalhar, porque nas próximas aulas, nos próximos anos, ao longo do nosso término de ano agora, nos próximos, a gente vai começar a detalhar para vocês de uma melhor forma. E aí vocês vão ter na prática também, tá? Mas como que funciona aí um trabalho de desobsessão, tá? É o intercâmbio entre o médium e o espírito, ok? E esse intercâmbio é feito através do magnetismo, através do pensamento. A gente conversa através do pensamento. É assim que funciona, tá bom? Bem simplista, ok? É assim que funciona. Então, tem a Karina, tem um espírito que eu recebo e eu me comunico. E ele conversa comigo através do meu pensamento. Como se fosse, como se parecesse, para você entender um pouco melhor, como se parecesse alguém sussurrando no teu ouvido. Entendi. É que na Fronteiras da Loucura, nesse livro, no final, tem um acoplamento quase total. É bem simples, tá? É bem simples, estou te falando assim de uma forma bem simples. Eu vou dar uma olhada e falo para você. Mas o acoplamento é a mesma coisa que a Karina falou, a ligação entre os espíritos. Por isso que eu estou falando, acho que é o intercâmbio que ela está dizendo, né? Ele está falando de acoplamento. Então, mas faz aonde? No perispírito ou no espírito? Pensamento, pelo pensamento. Eu me comunico com o espírito pelo pensamento, que nem eu falei para você agora, como se a pessoa estivesse sussurrando para mim. Ou pode ser um sussurro, ou pode ser através do pensamento, com imagens. Eu tenho imagens de coisas, mas isso não é para agora. Tá bom? Fechado? Tá. Sim. Vamos seguir aqui. Eu estou correndo porque a aula está longa hoje, gente. Já são 9h30. Catalepsias e ressurreições. Na questão 424 do Livro dos Espíritos, o que ele fala sobre esse tema? Tá? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, olha aí, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Então, parece que a pessoa está, de fato, desencarnou, morreu, né? E na catalepsia, ela fica o quê? Localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente e que a torne inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, ela é magnética, né? Que aí tem o nosso fluido vital, nosso fluido, o nosso FCU, o nosso magnetismo, enfim. No Consolador, ele fala o seguinte: os catalépticos e os letárgicos podem ver e ouvir o que em derredor se passa? E aí a gente já teve a resposta, né? No slide anterior. Sim. Ensina o Espiritismo que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que de redor se passa, embora não possam exprimir o que então observam. Essas percepções se devem ao espírito, que tem plena consciência de si e das coisas que estão ocorrendo em sua volta, né? Ele fica com os olhos ali da alma, mas não pode comunicar-se em face do estado especial que acometeu o veículo corporal, ou seja, é uma especificidade orgânica, né? Onde a gente fica cataléptico ou letárgico. Então, essa parte orgânica, ela fica parada, né? Ela não tem o movimento. Então, aí, mas o nosso espírito, ele está ali, em franca ascensão. Ele está vendo, ele está observando tudo, tá? Aí a parte física, ela fica letárgica, ela fica imóvel. E aí ele traz um exemplo, né? Os casos de ressuscitação da filha de Jairo e de Lázaro, narrados nos evangelhos. Então, ele fala aqui, não passaram, né? No Consolador, ele fala assim, não passaram de conhecido fenômeno de morte aparente, em que, possivelmente, em estado de letargia ou catalepsia, aquelas pessoas foram consideradas mortas. Mas Jesus já sabia, né? Porque naquela época não existia ciência para falar isso. Há 2022 anos atrás,
Como é que eles iam entender que a pessoa estava letárgica? Até hoje, hoje em dia, ainda eles esperam um pouco para poder enterrar, né? Para ver se, de fato, a pessoa está com toda a sua parte orgânica morta, né? Sem a vitalidade. Então, hoje em dia, a gente espera e a gente tem exames mais elaborados. Então, imagina há 2022 anos atrás, como é que era? Se a pessoa ficava, acho que alguns minutos ali, de forma imóvel, sem nenhum tipo de ação, automaticamente eles acreditavam que a pessoa estava morta. Devia ser bem complicada essa parte, né? Deveriam, aqui assim, a gente tem alguns casos dentro do Evangelho, da Bíblia, que foram registrados, mas devia ser algo muito recorrente. Dúvidas? Todo mundo em silêncio. Curas. O que na Gênese fala sobre curas? Como se ha visto o fluido universal e o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Para que haja a ação da cura, né, nesse corpo que recebe essa cura através do fluido, através desse fluido condensado que ele fala aí, que nada mais é que o nosso magnetismo, a pessoa que está realizando, né, esse processo, ela precisa estar muito bem intencionada e com uma clareza muito transparente da ação que ela está exercendo, né, sobre o outro, porque é algo muito importante. Então, isso a gente fala quando a gente vai dar o passe, né? Vocês vão entender isso um pouquinho ali mais para frente. Quando a gente vai dar o passe, nós temos que estar muito equilibrados para que a gente passe a energia, para que a gente transmita esse fluido a quem está recebendo de uma boa forma, né? E essa pessoa, o receptor, também tem que estar disposto e aberto a mudar. Porque não adianta nada realizarmos, né, esses passos de cura se nós não mudamos as nossas condutas. Aí o que acontece? Aí o passe ele te equilibra os centros de força, né? E aí você sai dali e a sua conduta continua ainda a mesma. Então, é uma via, o que os livros falam para a gente, né? O que a literatura espírita fala para nós? É uma via de mão dupla. Porque para que a gente se cure, a gente precisa querer ser curado. E aí, quando a gente fala de querer ser curado, nós precisamos, como eu comentei com vocês, ter aí uma visão 360 de nós mesmos, para que a gente consiga se tornar seres humanos integrais no sentido de sermos equilibrados em todos os momentos, tanto na parte emocional, quanto na parte física, quanto nas nossas ações ao longo dos nossos dias, os nossos pensamentos, porque senão não adianta nada. E aí ele fala o seguinte aqui: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará na razão direta da pureza da substância inoculada, né? Então, quem está emanando essa substância, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, tudo isso vem também da vontade, né? Que a vontade nada mais é que o nosso livre-arbítrio.
as nossas escolhas. Então, não é simplesmente, vou ser mais simplista aqui mais uma vez, não é simplesmente a gente chegar lá no Salão da Paz e dar o passe, né? Tanto quem vai receber e quem vai doar a energia precisa se preparar, né? Precisa ter a intenção de querer se melhorar. E aí, né, eu não preciso falar de Jesus, que é o nosso único exemplo, né, que para ele o magnetismo, o fluido, isso tudo aflorava de maneira tamanha que era absurda e, enfim, era muito tranquilo, muito transparente para ele isso, e ele sempre falava, né? Ele nunca dizia, Jesus nunca dizia, eu te curei. Jesus sempre dizia, você se curou. Por que você se curou? Porque você se arrependeu das coisas que você fez. Porque você criou uma consciência de que você precisa se melhorar. E que para que você, a partir de hoje, eu estou desamarrando, né, desatando esses nós, e eu, a partir de hoje, vou me tornar uma outra pessoa, né? Em termos de conduta moral e conduta intelectual, conduta física, né? E aí no Evangelho Jesus fala, eu sou o grande médico das almas. Ele fala que ele é o médico, né? E venho vos trazer um remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Dentro da sua pureza, da sua, enfim, envergadura, a gente não precisa falar mais nada, né? Aí ele fala aqui um pouquinho, né, na evolução em 2 mundos. O fluido magnético age na intimidade das células. Olha aí o fluido mais uma vez, gente. Olha como o fluido, ele interfere 24 horas da nossa vivência, tá? Como nós somos fonte, a nossa origem é o fluido. O fluido magnético age na intimidade das células, com o objetivo de soerguer a vontade enfraquecida do paciente, de modo que essa vontade do paciente, novamente ajustada à confiança, então eu estou lá com o paciente, eu energizei ele, magnetizei ele, transmitindo boas intenções. Se ele não tiver essa vontade de querer mudar, não vai adiantar nada. Então, ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de células e o estado orgânico se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, ele está querendo dizer aqui que é uma via de 2 mãos. Não adianta só realizar esse processo de magnetizar com uma vontade de querer o bem do outro, de transmitir o bem, de querer transmitir o amor, de transmitir a calma, a paciência para esse receptor. Se o receptor ele não tá aderente a isso, se ele não quer mudar, né? Porque aí fluidicamente a gente consegue equilibrar, mas vai dar 5 minutos, vai voltar se eu quero, tá bom? Joana de Ângeles diz o seguinte, a recuperação temporária pode ocorrer em razão dos esforços empregados pelo terapeuta, que é o que está fazendo, né? É o que está emanando o passe, tá? A cura, pelo terapeuta. Da bem direcionada a aplicação dos medicamentos e a momentânea mudança da atitude mental do paciente. Então, se for momentânea, não adianta. Todavia, se não houver uma profunda alteração de comportamento interior, desejo sincero de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob nova diagnose. Teremos outro diagnóstico. Hoje é dor de cabeça, amanhã é dor no estômago, depois de amanhã é dor no pâncreas, e assim vai. Se a gente não quer mudar. E na cura espiritual, o que o Espírito da Verdade fala? Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeia alegria. A esperança é alegria no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis.
Guarde confiança, a dúvida deita raios da morte. Não critique, a censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura, a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize, o corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive os desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual, se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então, para que a gente consiga receber e manter essa doação de energias positivas, essa doação de amor, para que a gente mantenha, nós precisamos ter a disciplina, nós precisamos ter o comprometimento com nós mesmos de nos mudarmos. Senão amanhã vai aparecer aquela dor nas costas, ou a dor no pé, ou a dor na cabeça, e assim vai para doenças mais severas. Tá? Dúvidas? Aparições e transfigurações. Tá acabando, tá, gente? Para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, isso tudo está na Gênese, tá bom, gente? No item 2, no capítulo 14 lá. Por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível, ok? E essa modificação molecular, a gente tem aí o magnetismo envolvido. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário no que o do vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Então, é uma forma modificada de fluido, para que haja aí essa aparição, tá? E ele continua. As transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta de uma transformação fluídica. Olha o fluido aí de novo, que a gente está falando desde o começo da aula, que a gente está falando já 2 aulas atrás. É uma espécie de aparição perispíritica, ou seja, é um fluido modificado, que se produz sobre o próprio corpo do vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Então, automaticamente o corpo aí ele dá uma modificada, tá? Tudo isso com base no fluido, tudo isso com base no nosso pensamento, ok? O que distingue as aparições desse gênero é o serem, geralmente perceptíveis por todos, os assistentes e com os olhos do corpo, né? As aparições a gente consegue ver, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, que é o nosso físico, tá bom? Ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível, né? Então ela fica perene, né? Ela fica como ela é um espírito, né? São as aparições mais tênues, mais leves. Manifestações físicas e mediunidade. O que a gente fala? A gente sempre lembra das manifestações físicas que a gente já falou para vocês no começo do ano, e, se eu não me engano, acho que vocês tiveram aula no Básico 1 sobre isso, sobre as mesas girantes, né? Quando Kardec começou a ir nas casas, as irmãs Fox, enfim, quando ele começou aí a condensar as informações e as experiências que ele estava vivendo, e catalogar todas elas, e ele fala muito das mesas, ele começa com as mesas girantes, né? E as manifestações na casa das irmãs Fox lá. Então, o que a Gênese fala para a gente aí das manifestações físicas, né? Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, que não há necessidade disso, facultam a explicação de alguns outros,
análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso, porque naquela época, né, quando tudo isso começou, precisava-se ter um foco maior para essa nova visão, né, para essa nova religião, para essa nova filosofia, essa nova ciência que era o espiritismo. Então, foi necessário mesmo que a espiritualidade fizesse essas manifestações aí para que as pessoas pudessem buscar mais informações de forma mais detalhada, claro, que com as ferramentas da época, né? Onde eu parei? Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispíritico, que quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Nada que é mais, né? O fluido, o magnetismo, tudo isso faz parte do nosso corpo, não é isso? Nosso corpo humano e nosso corpo espiritual, todos nós somos feitos de fluidos, todos nós temos aí condensados dentro de nós um fluido cósmico universal ao qual tem essa modificação chamada princípio inteligente e princípio material, tá? O que o Emmanuel ele traz, ele define como mediunidade, né? Ele fala o seguinte para nós. Ele dá um exemplo, né? A cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte, ou seja, todos nós somos médiuns, né? Todos nós temos um pouquinho de mediunidade em cada um de nós. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em um manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos, ou seja, nós precisamos ter um equilíbrio, né? A gente não pode utilizar da mediunidade de forma incorreta, né? Tem que ser, porque isso é uma faculdade que Deus nos doou, e da mesma forma que Deus nos doou, ele pode tirar. Então, nós precisamos respeitar, independente do tipo de mediunidade que nós tenhamos. Nós precisamos nos comprometer e tratar ela com disciplina, com amor. E aí ele fala, né? Só então, nas manifestações, ele governe os impulsos, né? Deixando de lado os nossos melindres, o nosso egoísmo, as nossas vaidades. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento, socorro, consolação e bênção. Porque a partir do momento que a gente vai tornando isso, que a gente vai compreendendo que essa faculdade é uma doação que vem de Deus para nós, assim como as outras ferramentas que nós temos, nós precisamos ter esse comprometimento de doação de forma amorosa. E quanto mais a gente vai se desenvolvendo, quanto mais a gente vai nos melhorando, mais a gente vai aflorando a nossa mediunidade, mais a gente vai ficando comprometido com a espiritualidade, com os nossos trabalhos, independente se seja trabalho de desobsessão. Qualquer mediunidade, qualquer que seja ela, é auxílio para o amor, é auxílio para a caridade, tá? É fundamental que tenhamos uma visão muito clara a respeito dos médiuns e dos fenômenos mediúnicos, visto que se uma faculdade mediúnica
é comum a um determinado número de médiuns, a forma ou o nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. Depende do nosso merecimento, depende da nossa sintonia, depende da nossa vivência, depende de tudo que a gente praticou ao longo da semana e ao longo daquele dia, se a gente conseguiu se harmonizar. Então, tudo isso faz parte de um processo que requer muito do nosso respeito, que requer muito do nosso comprometimento, porque o que a gente está fazendo, é o trabalho que a gente faz, qualquer que seja ele, se seja um trabalho voluntário, ou se seja um trabalho mediúnico, ele precisa de respeito e comprometimento. Isso a gente vai falar para vocês sempre. Sempre. Tá? E eu encerro aqui minha aula, 6 minutos para as 10, corrido. Gente, desculpa, tá? A aula foi bem densa, é muita coisa para a gente falar. Me perdoem a questão de ser muito simplista, às vezes, nos exemplos, porque, de fato, a gente vai falar muito disso nas demais aulas. Nos perdoem, eu e Ricardo aqui, a gente cortando vocês com relação a algumas coisas, porque isso faz parte do processo, tá? Deixa eu até encerrar aqui.